Glória a Deus. Nós temos ainda algumas coisas para fazer. Primeiro eu vou trazer uma palavra para você, não vai ser longa, vai ser breve, é um fecho de tudo aquilo que já aconteceu. Depois nós vamos ter um outro tempo para você se transformar. Algumas pessoas trouxeram roupas especiais para fazerem uma foto. Quem não trouxe, fique tranquila. Tem um camarim aqui atrás, onde você vai poder dar uma up, vai poder fazer um up, vai poder se enfeitar. Se você não leu no site, você não sabe que tinha esse momento especial. Não tem problema, está perdoada. Mas se você leu e trouxe alguma coisa para o momento especial, você não vai deixar de aproveitar o momento especial. Amém. Depois desse momento especial, nós vamos trocar os nossos presentes. Se você não trouxe também, não se preocupe, que a gente vai compreender. Porque muita gente resolveu de última hora. Não é? Mas quem trouxe presente vai trocar presentes aqui nesse lugar. É uma forma de dar um mimo. Falamos de mimo aqui, né? Falamos de mimo. Duas palavras que foram dadas pelas minhas queridas irmãs que me antecederam ficaram ressoando na minha cabeça. A primeira delas foi Sara, pastora Sara. Ela, no meio do ensino dela, de excelência, de qualidade, o ensino Joe, ela disse que a inteligência ou o inteligente aprende com os seus próprios erros, mas o sábio aprende com o erro dos outros. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Depois, a pastora Anice veio e contou a história dela e disse que ela pediu sabedoria a Deus. Várias vezes ela falou, não sei se você se lembra, que ela pediu sabedoria a Deus para viver o momento difícil que ela viveu, as dificuldades que ela enfrentou nesse casamento com filhos já criados pelo marido. E eu não posso deixar de pensar na palavra quando você escuta falar em sabedoria, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, e casa é família. A mulher sábia edifica a casa e a tola a derruba. E toda a vida pensamos que a tola é burra, mas não é. Ela não é burra. Ela tem uma sabedoria que não vem do alto. Ela tem uma sabedoria que é humana, carnal e demoníaca, como está escrito na palavra de Deus em Tiago, capítulo 3, versículo 13 em diante, diz: quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terreno animal e demoníaca. Pois onde há inveja, sentimento faccioso, há confusão e toda espécie de coisa ruim. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Nós podemos fazer uma adaptação dessa leitura dizendo assim: essa sabedoria não é a que desce lá do alto, é outra. Quando diz é antes, terreno animal e demoníaco, está dizendo é a outra sabedoria. É uma sabedoria que não produz os bons frutos que deveria produzir. Uma sabedoria que produz frutos ruins. E aí vem à minha mente uma personagem bíblica, que nós usamos tanto a figura dela para falar de coisas bonitas. Falar, por exemplo, de casamento, Rebeca de Isaac. Isaac de Rebeca, falamos muito para jovens sobre isso. Mas quando você olha para a história de Rebeca, você vai encontrar uma tolice ou uma sabedoria que não é do alto,
que acabou com a sua casa. A mulher sábia edifica a casa, a mulher sábia edifica a casa. Rebeca, esposa de Isaac, Isaac, filho de Abraão, da linhagem do povo de Deus, estava grávida de gêmeos. E uma gravidez de gêmeos é um tumulto na barriga. É dupla melancia dentro da gente. E ela pensou que ia morrer, e ela foi reclamar para Deus. E Deus falou para ela: tem 2 nações dentro do seu ventre. 2 nações. Eu uso o texto para falar sobre aborto. Quem aborta uma criança, não aborta uma criança, aborta uma nação. Porque se Rebeca abortasse Jacó, teria abortado toda a nação de Israel. Deus não fala para ela: tem 2 meninos, tem Esaú e Jacó, tem gêmeos, tem 2 nações. Tem 2 nações no seu ventre. E Deus deu uma informação para ela. Além disso, Deus disse para Rebeca que o mais novo ia se sobrepor sobre o mais velho. Deus já estava anunciando para Rebeca o episódio em que Esaú venderia sua primogenitura para Jacó. Esaú não dando valor para sua progenitura, dando mais valor para o estômago, para as necessidades imediatas, temporais, trocou a sua primogenitura. Mas vamos chegar lá. Deus preparou o coração daquela mãe para o que aconteceria. A Bíblia fala que Deus não fará coisa alguma sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas. Por que ele pode anunciar o futuro? Porque ele vê o futuro como ele vê o presente. Para Deus, passado, presente e futuro é tudo a mesma coisa. Ele está vendo o que já aconteceu, o que está acontecendo hoje, o que vai acontecer. Por isso ele pode anunciar o Apocalipse. Por isso, em Isaías 41, ele pode desafiar os ídolos. Eu gosto do desafio que ele faz para os ídolos em Isaías 41. Ele fala: tem alguma coisa que vocês anunciaram que aconteceu? Ou tem alguma coisa que vocês anunciam que vão acontecer e vai acontecer? Vocês não são nada. Depois ele profetiza a primeira vinda do Messias, a segunda vinda do Messias e o tempo que se chama hoje. E aquelas pessoas que escutaram aquilo não entenderam nada, porque não tinha havido a primeira vinda ainda. Mas ele sabe o futuro. A onisciência dele faz com que todos os dias da nossa vida sejam escritos enquanto estamos sendo formados. Como Davi fala: o Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe e já sabia todos os meus dias. Antes que eu te formasse, eu te conheci. Fala para Jeremias: antes que saísse do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta. O teu chamado profético se deu antes de você ser concebido. Por que ele sabia que Jeremias seria profeta? Porque ele sabe tudo. Onisciência é ciência plena de tudo. Então nada estava encoberto aos olhos de Deus. E ele previne o coração daquela mãe. Por que ele previne o coração daquela mãe? Porque seria completamente diferente do que era a tradição de Israel, do que eram as leis de Israel. Haveria uma inversão. Deus já viu Esaú e Jacó nascidos, e ele já sabe o que vai acontecer. Ele já conhece o coração de Esaú, ele já conhece o coração de Jacó, ele sabe tudo. Então aquela mãe foi prevenida antecipadamente de que não seria como normalmente era nas famílias de Israel. O primogênito leva o nome do pai, leva o nome da família, herança em dobro. Se não tivesse havido a inversão na família de Rebeca, seria Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Não seria Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O nome da família seria levado por Esaú. Seria de Esaú que sairia a descendência, que viria a compor a nação de Israel. Deus estava dizendo para ela: mãe, presta atenção, vai ser diferente na sua casa, prepara o teu coração. E eu creio, apesar de não estar escrito, que aquilo fez com que no coração de Rebeca houvesse uma preferência, porque ela preferia. E eu creio que foi por causa dessa informação. Ela preferiu um filho. A gente sabe que tem filho mais chegado. A gente sabe que tem aquele que corre de pendura no pescoço da gente. A gente sabe que tem aquele que tem mais empatia. Mas a gente tem um amor igual. O amor de pai e de mãe é igual por todos os filhos.
Eu vejo o episódio bíblico, quando eu falo de mulher, eu falo várias mulheres da Bíblia, eu vejo aquela mulher, aquelas duas mulheres que estavam brigando por uma criança porque a outra morreu, que Salomão quer repartir no meio a criança, ela fala, deixa vivo. Ali foi descoberto quem era a mãe, e não era uma mulher lá de boa reputação, mas eu vejo que o amor de uma mãe por um filho faz com que ela abra mão até de direitos por causa do filho, como aquela mulher. Não mata não, pode deixar com a outra. Eu prefiro ele vivo com outra mãe do que ele morto. É a natureza do coração de uma mãe que tem pelo filho que deveria ter o amor materno. Como não ter amor materno? Foi gerado dentro, se alimentou 9 meses por ela, depois se alimentou dela, e depois nos braços ela ensina a caminhar, ensina a andar, ensina tudo. Claro que vai amar. Agora tem uma empatia maior com o outro. Mas isso não permite que prejudique um em benefício do outro. Não. Não permite que a preferência resulte em pecado. Em pecado. E quando Deus fala para Rebeca que isso aconteceria, ela começa a preferir o filho Jacó, Jacozinho da mamãe. E aí nasce, primeiro, o que botou a cabeça para fora, Esaú, esse é o primogênito, legal, mas Jacó, segurando seu calcanhar, sai logo depois, e era o que seria de fato, na ordem de autoridade, o que levaria o nome da família. Por quê? Porque Esaú vendeu a primogenitura. Esaú, caçador, homem do campo, chega com fome. Jacó, homem de tendas. E quando Esaú chega com fome, Jacó tem comida pronta. Homem de tendas tem cria no campo. Não precisa caçar, porque já caçou, já está guardado no quintal. Ele troca a primogenitura dele por um prato de lentilha. Palavra é palavra. Uma palavra, uma vez empenhada no mundo espiritual, ela é uma aliança. É uma aliança, é um compromisso. E a vida correu normal. Já estava estabelecido no mundo espiritual que cumpriu o que Deus falou para ela que ia acontecer. E aí acontece algo. O velho pai já não está enxergando bem, certamente catarata da idade, sabe que vai partir em breve. E ele chama o filho Esaú, primogênito, que pôs a cabeça primeiro, e pede que ele faça um guisado. Pede que ele traga uma comida especial. E aí vai abençoar esse filho. E essa mulher escuta. E essa mulher sabe que essa bênção é da maior importância. Ela sabe que o velho marido está nos seus dias finais. E ela sabe que essa bênção vai ser profética sobre a vida desse filho. Imediatamente ela arquiteta um plano. Sábia. Para arquitetar planos tem que ser sábia. Mas não é a sabedoria aqui do alto. É outra sabedoria. Chama Jacozinho e fala para ele, olha, eu vou fazer um guisado, tem um animal aí, já está preso, e não vai demorar para eu fazer o guisado. Seu irmão foi para caça, demora, vai para o campo até encontrar o animal, matar, trazer e preparar, demora. Então eu vou preparar rapidinho o guisado e você vai levar para o seu pai, e o seu pai não está enxergando bem. Pelos olhos ele não vai perceber quem é o filho que está diante dele. Agora você e seu irmão são diferentes. Você é liso, ele é peludo. Então nós vamos arrumar um jeito de fazer um pelo artificial em você. Vamos fazer um aplique. Nós vamos botar um pedaço de pele peluda na sua mão, porque se seu pai te tocar, ele vai sentir que é o irmão dele. E você vai vestir uma roupa dele, por causa do cheiro. Você vai com o cheiro do seu irmão e você vai com pelos como se fosse o seu irmão. E vai levar o guisado, você vai receber a bênção do primogênito. Além do teu irmão ter dado pouco valor para a primogenitura,
você ainda vai ter a bênção do velho pai Isaac. O rapaz tinha mais juízo do que ela. Porque o rapaz falou: mãe, esse negócio pode não dar certo. E meu pai pode me amaldiçoar em vez de abençoar. Ela disse: eu tomo para mim a responsabilidade. Como quem diz: vai que é tua, Tafarel. Eu tomo para mim a responsabilidade disso. E ele foi. Ela fez o guisado, ele levou. E quando chega lá, o pai tem dúvida, porque foi muito rápido. O pai sabe que o Esaú vai caçar e que a caça é demorada. E por mais que ele seja um hábil caçador, não é tão rápido assim. E o pai expressa isso: poxa, foi tão rápido. Ele fala: foi Deus que me ajudou. Ainda bota Deus no negócio. Não fala: foi a minha mãe, sua mulher que está fazendo tudo isso. Foi Deus que me ajudou. Aí o pai toca, vê que ele é peludo, sente o cheiro, abraça, beija, come o guisado e abençoa com a bênção que o primogênito deveria receber. E ele sai dali com o resultado eficaz da articulação da mãe, feita com uma sabedoria humana, carnal e demoníaca. Mas tudo tem fruto. Tudo. Tudo que o homem semear, ele colhe, ele ceifará. Tudo. Tudo. No mundo espiritual tem uma lei da semeadura. Tudo que fazemos está aí no mundo espiritual. Tudo que fazemos tem um preço, por isso heranças espirituais ficam para gerações. Por isso os abortos que fazemos pode matar um filho daqui a alguns anos, prematuramente, porque derramamos sangue do primogênito no nosso ventre. Geramos o segundo no túmulo do irmão quando engravidamos depois de um aborto. Tudo no mundo espiritual tem uma consequência. Tudo, tudo. Quando Esaú chega com a caça, ele foi caçar. Ele foi caçar. Quando ele chega com a caça, faz o guisado, feliz da vida, ele vai agradar o pai. Certamente o coração saltando no peito: agora eu vou receber a bênção, agora. Ele até esqueceu que fez lá aquela bobagem de entregar sua primogenitura. E quando ele chega, Deus fala: mas você já veio trazer? Não, meu pai. Veio e eu já proferi a bênção. Ele entendeu. Ele entendeu que o fake aconteceu. Ele entendeu que o irmão fez. Ele entendeu que foi ludibriado e entendeu que a mãe compartilhou de toda essa artimanha. Porque a mãe é que fez o guisado, a mãe é que preparou tudo. E certamente ele entendeu que com o apoio da mãe, o pai caiu naquela esparrela. E aí você olha para essa história, parece tão simples, mas qual foi a colheita disso? Rebeca perdeu os 2 filhos, os dois. O filho Esaú passou a ter muito. Rebeca semeou 2 coisas com a sabedoria humana, carnal e demoníaca. Semeou desonra ao pai, porque ele mentiu para o pai dele. Ele ludibriou o pai dele. Ela instruiu o filho para desonrar o pai. Olha só. E Rebeca semeou contenda entre irmãos, que Deus odeia. Abomina o Senhor contenda entre irmãos. Rebeca produziu 2 atos. Semeou 2 sementes malignas. Levou um filho a desonrar o pai e levou um irmão a odiar o irmão. Rebeca perdeu os 2 filhos, sabe por quê? Porque com medo de Jacózinho morrer, que ela sabia que Esaú ia matar mesmo, ela fala para Jacózinho: vai lá para casa do seu tio Labão, fica uns dias lá. Na Bíblia está escrito uns dias. Fica uns dias lá, até esfriar esse negócio aqui, até sentar poeira, até seu irmão esquecer. Fica uns dias lá. Uns dias. Ficou 20 anos. 20 anos. Num tempo em que não tem telefone celular, internet, nada de comunicação
Só pombo correio, sinal de fumaça que não chegava daquele país para outro, daquela cidade para outra. Rebeca perdeu os 2 filhos. Rebeca perdeu por inteiro o contato com o filho que era o Jacozinho, o filho amado do coração. Rebeca perdeu o amor e a afeição do filho que ficou magoado, ferido, ludibriado por ela e pelo irmão. Aí eu penso, que terrível você perder um filho, ir para uma terra distante, nunca mais saber dele. Tem uma mãe desesperada lá na Inglaterra, lá em Londres, que está me pedindo oração, que fazem 20 dias que o filho dela está desaparecido. Um filho todo errado, que usa drogas, que está no mundo. Esse menino deve estar fazendo tanta coisa errada nesse tempo, nem se comunica com a mãe. Ela está desesperada. Toda hora que eu abro meu celular, ela pede oração, e eu oro, e ela pede, eu oro. Imagina 20 anos. Você pode se imaginar 20 anos sem notícia de um filho? 20 anos sem ter o abraço dele, o olhar dele. 20 anos sem ele chegar em casa. Ô mãe, o que você fez para comer hoje? 20 anos sem brigar com ele, porque até a briga vai dar saudade. Quando o filho morre, a mãe fala, até da briga eu tenho saudade. Mas isso é pouco. Rebeca perdeu o filho? Perdeu. Mas ele estava vivo? Pois é. Mas quando ele voltou, ela já não estava. A Bíblia fala que na volta dele se encontra com o irmão. Reconcilia com o irmão. Mas não tem o encontro dele com Rebeca narrado na Bíblia. Não tem, porque não houve. O velho pai morreu. E a mãe morreu também. Talvez até de desgosto. Mas pior do que perder os 2 filhos, Rebeca perdeu os netos. Quem é a avó aqui? Quem é a avó? Levanta a mão. Ah, queridos. Imagine que os netos de Rebeca foram os 12 patriarcas de Israel. Imagine que ela nunca pôde pegar no colo uma criança daquela que nasce para ser marca num povo escolhido por Deus, e orar por ele, pôr a mão na cabecinha dele, beijar ele, tomar no braço, ensinar alguma coisa para ele. Eita Deus. Meu filho, que estava aqui no Silk ajudando, nós temos 2 filhos, temos 6 netos e temos 4 bisnetos. A neta mais novinha, filha do meu filho, no casamento que ele está agora, que tem uma história de separação também na vida dele. A Liz, tem a Liz e tem a Zoe. A Liz é uma figurinha, eu chamo ela de missionária, porque a Liz adora. A Liz vê anjo, ela olha para cima, ela fala piu piu, piu piu, piu piu. Quando ela me vê, ela vem correndo de braço aberto. Tetê, 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 tetê. Ela me chama de Tetê. É uma alegria tomar um neto no braço. A Bíblia fala que o justo toma no braço os filhos e os filhos dos filhos. Rebeca perdeu os netos. E talvez bisnetos, se ela tivesse com o filho por perto. O outro filho se casou com mulheres que não deram honra para Rebeca. E tudo porque produziu uma sabedoria humana, carnal e demoníaca. Quando a mulher foi formada por Deus, lá no começo do começo, a essência de Deus estava nela. Está escrito, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nossa é plural. Não está escrito, farei o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança. Mas conforme a nossa imagem, é um termo plural, Pai, Filho e Espírito Santo juntos. O homem formado por Deus, a imagem e semelhança dele lá no Éden, o homem não é homem macho, é o ser humano. Em Gênesis capítulo 5, está escrito, essa é a genealogia de Adão, no dia em que Deus formou o homem, macho e fêmea, os formou. E os abençoou e deu a eles, o nome de Adão. Adão é os 2 juntos.
Tem um rapaz que está tocando aqui, que a esposa dele está aqui. Eu vou pedir para os dois virem aqui à frente. Vamos fazer o teatro aqui rapidinho. O Chico não está aqui, senão seria ele, Anice. Mas ele... Adriano. Vem, Adriano. 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3 e já. Mínima melancólica. Sobe aqui rapidinho. 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3 e já. Fica mais pra cá, fica de lado, de frente um pro outro, de lado pra plateia. Abraça ele, dorme no peito dele. Fica mais pra cá pra você não cair, meu irmão. Você é muito grandão, vai cair lá embaixo. Isso. Olha para esse ser. Imagine que aqui está Adão. No dia que Deus formou o homem, o ser humano, tem tradução que diz no dia que Deus formou a raça humana. Tem tradução que diz no dia que Deus formou Adão. E na minha tradução está no dia que Deus formou o homem. A sua imagem e semelhança o formou. O é singular. A Bíblia diz macho e fêmea o formou. Macho e fêmea é o homem, é Adão. Todo o gênero feminino, todo o gênero masculino está lá em Adão. Macho e fêmea os formou e os abençoou e deu a eles o nome de Adão. Isso aqui é Adão. Deus não fez 2 bonecos. Deus fez um só. E a Bíblia fala que ele fez cair pesado sono sobre Adão, abriu seu peito, tirou uma parte e transformou na mulher. Transformar não é criar, não, é outro verbo. Ele criou ela ali. Quando repartiu, ele transformou e devolveu. Quando devolveu, ele fala: é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. O original é Ixixá. Abraça de novo, aqui está Ixixá, original da palavra. Deus formou Ixixá, a sua imagem e semelhança formou, macho e fêmea formou, abençoou e deu o nome de Ixixá. Agora ele abre o peito, divide e vira Ixixá. A glória de Deus. Você é destituído de uma coisa que você tinha, do cargo, da posição. A glória de Deus estava lá, estava lá, estava lá. Pai, Filho e Espírito Santo juntos fizeram essa criatura, que na verdade foi uma filha, um filho que colocou lá. E ali tinha as marcas de Deus. Filho de Deus, nasceu para ser filho de Deus. Tinha a glória de Deus, tinha a essência de Deus, tinha o DNA de Deus. O pecado tirou, você escutou a pastora Sara falando, Deus tirou eles do Éden, porque o pecado ia fazê-los serem eternamente condenados se eles ficassem ali. Deus proveu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Quando ocorre a conversão do homem, e o homem ser humano, o homem mulher, macho e fêmea, ele volta a ter esse DNA, volta a ser filho de Deus, mas de glória em glória ele vai chegar à estatura de varão perfeito. Então a glória é restituída. A glória que foi destituída pelo pecado pode ser restituída pela salvação. Amém. Mas é um processo. Quantas vezes você escutou a pastora Cléo falar em processo aqui? Umas 5 vezes, né? Umas 5 vezes. Tem um texto bíblico lindo, eu leio, releio. A nós e não ao mundo, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Eita glória. A primeira frase primeira e segunda frase desse texto diz assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará o outro, o Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. E é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. Tem diferença estar convosco e estar em vós. Ele habita convosco. Ele está aí por perto.
Ele está rodeando você, ele está influenciando você, ele está convencendo você do pecado, da justiça, do juízo. Mas, quando você recebe a palavra, aquele que me ama tem os meus mandamentos, os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e o manifestarei. Nós viremos e faremos nele morada. Nós vamos ficar dentro dele, dentro dele. Fazer morada é ficar dentro, dentro. E o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E quando esse Espírito da verdade, que revela toda a verdade, decorrente da palavra que recebemos, se manifesta em nós e não ao nosso redor, ao nosso derredor, quando ele se manifesta dentro de nós, nós somos transformadas. É aí que vamos de glória em glória nos tornar semelhantes ao primogênito no meio de muitos irmãos. De glória em glória nós vamos ter status de filha, estatura de filha e conduta de filha. Volta. Quando a pastora Sara pregou, ela disse: tinha um impostor dentro de mim. Sai desse corpo, esse corpo não te pertence. Muitas de nós vivem uma falsa manifestação de vida. Talvez nem tenhamos consciência disso. Importando-nos com o que não tem importância, valorizando coisas que são temporais, quando as atemporais é que são importantes. Preocupamos com feridas que nos fazem, quando se aprendêssemos a perdoar, não ficaríamos com feridas apodrecidas. E nós nos conduzimos na terra de um jeito que vai nos tirar essa imagem e semelhança de Deus que Ele quer impingir em nós. O fruto do Espírito, como disse a pastora Sara e projetou aqui, é que vai manifestar ao mundo aqueles que estão na nossa casa. Quando eu falo casa, não é só marido, não. É filho. Ela manifestou com a filha dela. Eu não casei, pastor, eu não tenho filho. Manifeste com seus pais. Glória a Deus, aleluia. Com seus irmãos. Amém. Com seus líderes. Com todo aquele que te cerca. Em situações que você nem pode imaginar que tem alguém que vai receber o que você vai manifestar, porque não é ninguém que te conhece. Ninguém vai te ver amanhã, no dia seguinte. Eu conto experiências interessantes que eu vivi no aeroporto, período de férias escolares, como vai ter agora, aquela renca de criança junto com a tia pronta para embarcar, e só eu e o pastor Otto de preferenciais de verdade naquela recepção do embarque. Preferencial como? Gestantes, deficientes, mulheres com crianças de colos, idosos, pessoas com dificuldade de locomoção. Isso é lei, tem lei. Gestante, idosos, pessoas com dificuldade de locomoção, deficientes e crianças de colo. E tem uma lei última, que tem o preferencial do preferencial, porque idoso é a partir de 60, mas a partir de 80 tem preferência no meio dos idosos ainda. Tem lei. Tem lei. Pois é, você é preferencial do preferencial. E nós dois cansados. Viagem daqui, viagem dali, aeroporto, conexão. Mas quando eu olhei e falei: não tem ninguém, eu vou entrar primeiro. Antes de todo mundo eu entro, porque eu entro, boto o cinto e já durmo. E quando o rapaz bota as placas lá para entrar, e começa a manifestação lá da voz de chamada, aquela tia com 5 crianças, a média de idade de 8, 9 anos, de férias, ia levar as crianças para passear, pula na nossa frente com aquelas 5 crianças. Olha, o corpo, ou a carne, ou a alma não tratada, ela flora bem facilmente. Eu falo que tem um velho homem enterrado em cova rasa. Qualquer coisa aparece o pezinho dele.
A primeira vontade, a primeira reação humana, né, foi fazer um barraco. Barraco é um escândalozinho básico. Foi fazer um barraco naquele aeroporto. A vontade que eu tive foi chegar para aquela mulher e dizer: minha senhora, e falar em alto e bom tom, para todo mundo ouvir. Por que não? Vão me mostrar. Minha senhora, a lei diz que tem preferência idosa, a senhora não é idosa. Deficiente, a senhora não é. Dificuldade de locomoção, a senhora não tem. Mulheres com crianças de colo, se a senhora conseguir botar os 5 no colo, eu vou deixar a senhora entrar na minha vida. E mais que isso, meu ego, Tânia Tereza, dá vontade de pegar uma carteirinha vermelha de juíza que eu tenho, botar assim na cara dela e falar: você tá vendo aqui, de lei eu conheço. Mas eu tenho o Espírito Santo. E nessa hora ele não fala, ele grita. Ah, é? Você vai fazer um escândalo? E quando essa mulher ligar o YouTube e ver você pregando a palavra, ela vai dizer: a barraqueira lá do aeroporto. É aquela barraqueira. Você tem um testemunho a dar. Eita Deus. Nessa hora, desarma o balão, né? E você fala: pode passar, minha senhora. O fruto do Espírito, querido, se manifesta Deus, aleluia. em todos os momentos da nossa vida. Aleluia. E ele se manifesta em todos os momentos da nossa casa, na rua, no trânsito. Passa aquela pessoa buzinando, irada. Você tem vontade de buzinar, e hoje eu penso assim: ele está com pressa, deve estar com alguém doente, precisa chegar na frente. Vai com Deus, e na hora fala: pai, não deixa ele ter um acidente. Nós temos que manifestar isso, queridas, porque nascemos com o DNA de Deus, perdemos o DNA pelo pecado. Se nós conseguirmos dominar o pecado, produzindo o fruto do Espírito Santo, e só conseguimos pela palavra. Se a minha palavra estiver em vós, viremos e faremos morada. Se a minha palavra estiver em vós, se a minha palavra estiver em vós, é a palavra, não é o que eu sinto, não é o que eu quero, não é o que é bom aos meus olhos, não é o que o mundo aprova. Eu não sou politicamente correta, eu sou biblicamente correta. É isso aqui que tem que ser minha regra de fé e prática. E aí sim, aí eu vou manifestar na terra a natureza de Deus, porque Ele colocou em mim a natureza dele. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não desistiu de mim quando eu pequei. Em Adão eu pequei, todos pecaram e continuamos pecando pelas gerações. E os pecados dos nossos antepassados fazem marcas profundas em nós e vão aumentando o poder de Satanás de destruir a nossa natureza. Mas ela está lá, latente em nós. É só recebermos a palavra que nós somos limpos pela palavra. Nós somos limpos. Quando chegamos no ponto de dizer: não é o que eu quero, mas é o que eu vou fazer em obediência à tua palavra, nós vamos nos tornando uma carta viva nessa terra. É aí, queridos. Eu não quero ter razão, eu quero ter obediência. Amém. Eu não quero ter a última palavra, eu quero ter a palavra de Deus. Aleluia. Queridos, quando isso acontece em nós, queridos, aquele ser que nascemos para ser vai aflorar. Amém. Por que eu usei esse tema, butterfly, borboletas? Porque você vê lindas borboletas que estão escondidas num casulo escuro. Você olha para aquele casulo, você só vê cinza. A borboleta está escondida lá dentro. Se ela não sair daquele casulo, você nunca vai saber a borboleta linda que tinha lá dentro. Se você arrancar aquele casulo e jogar ele fora antes da maturação dele, você não vai ver a borboleta. E se você for uma criança tola e falar: eu vou desmanchar o casulo para ver o que tem aí dentro, não vai sair a borboleta. Mas Deus não nos fez para sermos cinzas, escondidas. Aleluia. Deus nos fez para manifestar na nossa vida, nesta terra, o caráter dele.
toda a grandeza que ele tem de amor. Amar o próximo, que bom. Amar o próximo é fácil. Amar o inimigo. E até quando ele fala de amar o próximo, ele fala dando o exemplo do bom samaritano. É um desconhecido. Nunca vi, não sei quem é. E eu vi a parábola do bom samaritano. Passa o sacerdote, não acode. Passa o levita, não acode. Passa um samaritano e acode. Encontrou pelo caminho o necessitado. Um dia Deus colocou no meu caminho um necessitado. Alguém tem que entrar nesse cativeiro e tirá-la de lá. Alguém tem que fazer isso. E não tem ninguém aqui à minha volta. Se Deus colocou aqui na minha frente, é porque é para eu fazer. E vamos fazer. Ninguém vai saber? Não. Não é para mérito. É para fazer só. Quem não ama os seus é pior do que o incrédulo. Deus fala isso na Bíblia. Eu sou um pastorão, uma pastorona, mas eu tenho um irmão passando uma necessidade enorme e não vou estender a minha mão para ele. E o amor, segundo Deus, é um amor que tudo sofre, tudo suporta, não desiste nunca. Não desiste nunca. Eu desafio você ir para o YouTube e acabar de ver um vídeo que eu acabei de postar sobre o amor. O amor é maior do que o pecado. Se o amor é maior do que o pecado, se o seu amor, Pai, é maior que o meu pecado, como cantamos numa canção, se o amor apaga multidão de pecados, por que quando uma pessoa peca contra a outra, ela já desiste de amar? Agora no filme que a mulher falou, eu não quero mais saber do meu marido, ele pecou. Você nunca amou. Você queria que ele te agradasse, respondesse o seu conceito de amor. Mas o conceito de amor de Deus é aquele amor que não desiste nunca. Estava no seminário lá em São Paulo e uma mulher fez uma pergunta. Teve um momento de pergunta. Pastora, se um cônjuge adulterar, o outro tem que perdoar? Sim. A Bíblia fala que é dureza de coração não perdoar, e dureza de coração é pecado também. A Bíblia fala que se o homem não perdoa, o pai não perdoa. Se o homem não perdoa, a oração dele não é ouvida. Se o homem não perdoa, a fé dele não vale nada, a oferta dele não é recebida. É bobo aquele que não perdoa. Obedeça e perdoe. E eu não estou sentindo, você não precisa sentir nada. Perdoar é uma ação. Assim como amar é uma decisão também. É uma ação. Pastor, então tá, e se perdoa uma vez? E de novo, adulterar? Perdoe de novo. E de novo, pastora? E de novo. Jesus falou 70 vezes 7. Aí ela balançou a cabeça com a ira pela minha resposta. Aí alguém no intervalo veio e cochichou no meu ouvido, falou: é o genro dela que traiu a filha dela 3 vezes já, por isso que ela está fazendo essa pergunta. É? Aí eu chamei essa mulher. Eu falei para ela: e se a sua filha traísse o seu genro 3 vezes? Mereceria perdão ou não? A diferença é porque ela é tua filha. E ele não é, pois todos nós somos filhos de Deus aqui. Você, seu genro, precisa de libertação, está no corpo de Cristo, ainda está cheio de craca. Ame ele, cuide dele, tire ele desse cativeiro no qual ele se encontra, estenda a mão para ele, mas não jogue ele fora, não deixe ele morrer, não deixe ele se perder, não chute ele para fora. Quando você tem um amor produzido pelo Espírito Santo como um gomo dessa tangerina, que é o fruto do Espírito, é o amor segundo Deus, não é o amor eros. Não é. E tudo aquilo que está ali vai produzir em nós o caráter de Deus, alegria, paz. Queridos, aconselhamos casais, quando o marido fala: eu não aguento mais, eu não tenho paz na minha casa, não tenho paz.
Deus fala o que uma mulher irada produz dentro da sua casa. Uma mulher rixosa produz dentro da sua casa. A sabedoria que vem do alto, ela produz o fruto do Espírito, sim. Esse Espírito habita em mim. Eu não só canto como Davi, danço como Davi e toco como Davi, mas eu vivo a manifestação da graça de Deus nessa terra. Aleluia. E o último do gomo, domínio próprio, a pastora Sara falou aqui. A vontade que eu tenho é matar, mas eu não vou matar, eu vou perdoar, eu vou caminhar junto. Olha, eu tenho uma notícia para te dar. Quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Repita comigo: quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Sabe por quê? Porque a Bíblia ensina isso: irai-vos, mas não pequeis. Não deis lugar ao diabo. Meu Jesus. Eu posso ficar irada, mas eu não posso xingar, não posso ofender, não posso brigar, não posso fazer aquilo que é pecado. Porque quando eu peco, vem o demônio habitar em mim. E eu vou ter um demônio de estimação. Então é uma decisão fazer tudo isso. São escolhas. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Escute, deixe Deus falar. Não queira falar mais. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não conheço ninguém na face da terra que escolhe obedecer a Deus que não tenha recompensa. Ninguém. A recompensa vem na obediência. E quando eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu posso obedecer contra a minha vontade. Eu não tenho que obedecer porque eu tenho vontade de obedecer. Eu tenho que obedecer porque eu escolho obedecer. Escolho andar do jeito que Deus quer que eu ande. Eita Deus. Nessa hora, eu vou começar a exercer a sabedoria que vem do alto. A mulher sábia edifica a casa. A tola derruba. A tola não é burra. Diga, não é burra. Não é burra. Ela só não tem o fruto do Espírito. Ela tem uma sabedoria que o Espírito que está dando a ela não é o santo. É outro Espírito. É uma sabedoria humana, carnal e demoníaca. E o texto continua mostrando que a sabedoria humana, carnal e demoníaca, não sei se eu cheguei a ler todo o texto, mas diz que ela traz inveja, sentimento faccioso, confusão e toda espécie de coisas ruins. Sentimento faccioso, inveja. Mas não tem inveja santa, pastora? Não. Aí a confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Essa é a sabedoria que Deus quer que tenhamos, queridas. É com essa sabedoria que nós vamos edificar a nossa casa. Nós vamos criar filhos e ensiná-los. Se não quisermos ter filhos, se não quisermos casar por escolha, se decidimos não ter filhos, não importa, mas vai edificar a casa, família. Rabi era uma prostituta, não tinha marido, não tinha filhos. Rabi estava no alto da muralha de Jericó. Rabi escolheu Deus. E quando ela escolheu Deus, ela pediu a salvação da casa dela. O texto que conta a saída de Raabe da muralha de Jericó fala que saiu ela, o pai, a mãe, os irmãos e a parentela. Toda a parentela.
Casa é muito mais do que marido e filho só. Oh, glória a Deus. Casa é toda a nossa família. E se nós conseguirmos manifestar isso na nossa vida, queridos, esse bom perfume de Cristo, essa carta viva que o Senhor quer que sejamos, nós não vamos ficar por aí como casulos enrolados. Todo mundo sabe que tem uma borboleta lá dentro. Quando eu era criança eu falava braboleta. Todo mundo sabe que tem uma braboleta lá dentro, mas nunca viu. Eu vou mostrar para você um casulo com a borboleta dentro. Quando você passa pelo processo de libertação e cura, quando você compreende tudo aquilo que foi ensinado aqui pela pastora Sara, e você vai identificando: isso não é bom para mim, isso não é bom para mim, isso não é bom para mim, e nem para os outros não é bom para mim, pior para quem convive comigo. Tem dia nem eu me aguento, então quem vai me aguentar? Mas Deus tira, e tira, e tira. Eu escolhi que fosse a mãe que tirasse, porque ela saiu de dentro do ventre da mãe dela. Aleluia. Nós fomos gerados tendo o nosso Deus como Criador. Oh, glória a Deus. Aleluia. E tira, e tira, Glória, aleluia. e tira. Sobe aqui. E além de tirar tudo que envolvia, ainda coloca lindas asas. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ainda coloca lindas asas. Espírito Santo. Aleluia. Para que voa muito alto. Para que voa muito alto. Chegue nos lugares que ele planejou, que ele sonhou. Nasceu para propósito, vai chegar lá. Vai cumprir os propósitos que foi estabelecido desde o ventre. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deixa de ser um bicho enrolado Eita Deus, lindo. e se torna um lindo ser que vai voar aos lugares onde Deus Glória a quer. Deus. Glória a Deus Deus. não tem limites para nós, queridos. Aleluia. Nós podemos ir muito além do que pedimos ou pensamos. Oh, glória a E Deus. quando você olha para isso e olha para aquilo que estava ali, muitas estão assim, Deus, aleluia. estão enroladas por sentimentos e ressentimentos. Ressentimentos são sentimentos repetidos. Oh, Espírito Santo. Ah, Deus não quer isso para você. Aleluia. Ele quer que você entregue tudo na cruz que te feriu, Glória a Deus. tudo que você pecou e tudo aquilo que impede o fluir dele na sua vida. Tudo aquilo. Ele quer que você seja o que nasceu para ser. Ele quer que se cumpra na sua vida todos os propósitos dele. Ele quer ver você chegando nos lugares que ele sonhou, e são maiores os sonhos dele do que os seus. Eu é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Aleluia. Os meus caminhos, diz ele, são melhores do que os vossos caminhos. Aleluia. Queridos, eu tinha tudo. Quem conhece o meu testemunho sabe disso. Eu tinha tudo para ser uma pessoa doente, ferida, dependente de psicoterapia o resto da minha vida, de remédio para dormir. Mas eu fiz escolhas. Quando eu encontrei Jesus, que entreguei minha vida para ele, descobri que ele levou sobre si as minhas transgressões. O desejo de ter matado meu pai foi entregue na cruz. O desejo de ser tornado uma prostituta foi entregue na cruz. A afronta que eu fiz para eles, por causa dos pecados deles, ao invés de perdoá-los e amá-los, eu entreguei na cruz. E as dores? A dor do abuso sexual. A dor de ter sido abusada e minha mãe não ter nem examinado meu corpo. Ela não levantou minha saia para ver o que tinha embaixo. Era o homem que vendia drogas para ela, ela precisava manter esse contato com ele. Não podia botá-lo na cadeia. Isso me acompanhou até eu encontrar Jesus. Aleluia. Talvez o negócio que estivesse enrolando a minha vida, e era toda enrolada, me fazia acreditar em todas as mentiras do diabo, porque o diabo te machuca, depois ele te acusa,
depois ele ainda te diminui, você não vai dar para nada, você não vai ser nada, nada vai acontecer na sua vida, ninguém vai te amar, quem vai amar uma pessoa como você? Eu tive uma alegria quando eu cheguei aqui. Sara, cadê Sara? Cadê você? Ela veio me abraçar chorando, mostrando uma carteira dela de advogada. Ela falou, eu estava no fundo do poço, o dia que eu escutei seu testemunho, eu me levei a Lopes da Laguna e eu vi os meninos no meio da rua, cheirando coca, fumando maconha, bebendo, não fazendo nada, iam se perder todos, porque todos tinham histórias de bastardia, famílias desestruturadas como eu tive, e eu pensei, alguém tem que socorrer esses meninos, alguém tem que ir atrás deles. E aí eu fui atrás deles como professora, fiz um jogo sério com eles, quem tirar nota boa vai entrar no time, criei 2 times, um de voleibol, um de futebol, e só quem tirar nota boa que entra no time. E todo mundo queria jogar, e todo mundo começou a estudar. E aproveitava e colocava Jesus. Foram os 2 times mais fortes que eu já vi na minha vida. Ganharam os jogos todos da escola, ganharam os jogos todos da cidade, ganharam os jogos todos das cidades vizinhas, ganharam os jogos todos da região, tinha taças, medalhas, troféus, foram vencedores invictos. E eu fui embora. O tempo passou, não era mais professora, funcionária do Banco Central, depois juíza, depois para com a magistratura, vai pregar o evangelho, aí inventam o WhatsApp. E um me encontrou no WhatsApp. Criou um grupo, achou os outros, aluninhos da professora Tânia, é o nome do grupo. E começamos a conversar. Uma ideia, vamos nos reencontrar. Lá em Lopes da Laguna, sim, um churrasco, sim. Fui para lá e cada um foi da sua cidade, do seu estado. E foi aquela alegria, todo mundo reunido. E aí eles começaram, como essa moça falou para mim. Ela falou para mim, pastora, a tua palavra me tirou do fundo do poço, e eu me levantei, eu estudei, tá aqui minha carteira, eu vou fazer concurso para juiz. Eu disse, vai passar. Amém, glória a Deus. E aí começou primeiro a resolver um grupo dar testemunho. Professora, se a senhora não tivesse entrado na nossa vida com toda aquela verdade que a senhora trouxe, aonde a gente estaria hoje? Mas a senhora nos trouxe vida, nos mostrou o valor que tínhamos, nos levantou. Hoje eu sou advogado, hoje eu sou isso, hoje eu sou aquilo, eu sou engenheiro, eu sou professor. E todo mundo teve um up na vida, saiu daquele lugar que não vai dar para nada, não vai ser nada. Quando eles terminaram, cada um dá o seu testemunho, eu falei, eu tenho um segredo para contar para vocês. Foi aquele silêncio. Falei, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não sei uma regra, nem de voleibol, nem de futebol. Alguns riram como essa mulher, outros arregalaram o olho. Um deles falou, como assim? A senhora foi a melhor técnica que nós tivemos de voleibol e de futebol. A senhora está me dizendo que não entende nenhuma regra de jogo? Eu falei, não, mas eu sei o valor que tem dentro de vocês. E a única coisa que eu fazia era dizer, vai, chuta, você pode, você consegue, é pra gol, agora é gol, vai lá, dá um saque bem. Eu só falava isso. As regras vocês sabiam. Parece eles faziam sozinhos. É o que eu estou fazendo aqui com vocês. Jesus. Aleluia. Eu só estou dizendo, vai, faz o que é certo. Glória a Deus. Chuta pra gol. Glória a Deus. Dá um pênalti na cara do inimigo. Glória a Deus. Levanta esse saco para deixar o inimigo cair do outro lado. Eita glória. Não faz o que ele quer, faz o que está na palavra. Você vai ver o tamanho da vitória. Pode descer com ela. Linda. E nós vamos encerrar a parte da palavra. Mas antes eu quero ofertar para você, se não ainda conhece esse Jesus como teu Senhor e teu Salvador, a oportunidade de entregar a sua vida para Ele. Porque
sem sermos filhos de Deus, nós não recebemos o Espírito Santo. Aleluia. Sem sermos filhos de Deus, nós somos apenas criatura. Quando Jesus fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ele está nos dizendo que os filhos de Deus são aqueles que creem nele. São esses que são os filhos. Os outros são criaturas. E o Espírito Santo não pode modificar criaturas. Se a minha palavra estiver em vós, viremos e faremos morada. Aleluia. E a palavra diz que eu tenho que crer nele, confessar com os lábios que ele é o meu Senhor. E se tem alguém aqui que nunca fez isso e quer entregar a vida para Jesus, escutou tanta coisa hoje aqui, mas em tudo você viu a essência. É só Deus que pode mover-se, transformar o nosso caráter duro. O nosso temperamento só pode ser moldado por Ele. E a nossa família só pode ser edificada por Ele. E a nossa transformação, na verdade, o seminário é de edificação e restauração. Aleluia. Edificar em algo que já existe, uma base que já existe. Você não edifica um prédio sem uma estrutura. E a edificação só poderá se dar se a estrutura for Cristo. Aleluia. Se a base for Ele. Seminário de edificação e restauração, restaurar alguma coisa que já existia, que perdeu a essência. Não é criar outra pessoa, é restaurar a pessoa que já está em você. Aquela pessoa feita por Deus é a imagem e semelhança dele, mas só com Cristo isso é possível. Aleluia. E se tem alguém que quer entregar a vida para Jesus, 1, 2, 3 e já. Aleluia. Levante a mão. Vem cá, lindona. Glória a Deus. E olha, vem. Tem mais alguém? Oh, Hã? Deus lindo. Olha, e essa já nasce linda como uma borboleta. Aleluia. Não é? Oh, glória a Deus. Já nasce linda como uma borboleta. Glória a Deus por isso. Santo. Isso é um presente de Deus para nós. Glória. Um presente de Deus. Glória a Deus. Tem alguém que quer se reconciliar com Deus aqui? Está bravo com Deus? Obrigado com Deus e quer voltar para casa? Eu não estou brava com Deus, mas Deus deve estar bravo comigo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Venha, quer vir? Vem. Aleluia. Venha. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que lindo Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Gente do céu. Oh, aleluia. Isso é um presente que eu não pensei que ia ter. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Digam comigo, digam vocês também para ajudar. Vamos fazer um coro. A Bíblia fala que temos que falar o que está no nosso coração. Temos que crer com o coração e confessar com os lábios. As coisas no mundo espiritual acontecem pelo poder da palavra. Digam assim: Senhor meu Deus, meu Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai. Eu creio que Jesus Cristo é o teu Filho. Jesus Cristo é o teu Filho. Que foi enviado a esse mundo em carne. Foi enviado a esse mundo em carne. Para morrer no meu lugar. E me dar vida. E vida eterna. E vida abundante. E eu recebo esse amor e esse sacrifício, recebendo Jesus como meu único Senhor e Salvador. E permito que o Espírito Santo em mim ensine-me todas as coisas para que eu possa ser aquilo que o Pai quer que eu seja e que eu fui formada para ser. Em nome de Jesus. Amém! Eu vou orar, Pai.
A tua palavra diz que o que ligamos na terra liga no céu. Aleluia. E quando concordamos na terra, concordância no céu. Aleluia. Eu ligo essa declaração que as tuas filhas fizeram, reconciliando-se com o Senhor.